Olá galera, tudo bem? O vídeo de hoje eu quero trazer umas dicas para você que quer começar a sua construção sem um alvará da prefeitura. Ou seja, você está pensando em começar a sua obra, você já tem em mente o que você quer construir, mas você não vai apresentar o seu projeto na prefeitura para uma avaliação e aprovação e expedição do alvará de construção. Aí você pensa, depois eu faço a regularização. Então neste vídeo eu vou trazer os prós e os contras deste tipo de construção. Este é o canal Falando de Cidade e eu sou Ed Vieira Arquiteto. Como conversamos no início do vídeo, o vídeo de hoje traz dicas especiais para você que quer começar a sua construção sem um projeto aprovado na prefeitura, sem um alvará de construção expedido pela prefeitura da sua cidade. Quero te chamar a ficar até o final do vídeo. Assista todo o vídeo, pois eu vou falar sobre a importância de ter um projeto feito por um arquiteto ou por um engenheiro e de ter este projeto aprovado na prefeitura. E vou falar também dos problemas que você pode enfrentar em fazer um projeto sem aprovar ele na prefeitura. Antes de dar continuidade neste vídeo, já te peço, deixa o seu curtir aqui embaixo. Divulgue o nosso canal nas suas redes sociais, porque quando você divulga o nosso canal, quando você divulga este conteúdo, o YouTube entende que este conteúdo é importante, é relevante e indica para mais pessoas, ok galera? Então vamos lá para a primeira dica. A primeira dica que eu trago para você que está pensando em construir sem um alvará expedido pela prefeitura da sua cidade, autorizando você a iniciar a sua construção, é a importância de você contratar um profissional. Não é somente você apresentar o seu projeto para a prefeitura aprovar, né, como nós sabemos, cobrar as taxas, cobrar o IPTU. Muitas pessoas pensam isto, eu vou aprovar o meu projeto na prefeitura e eu vou pagar IPTU mais caro. Nem sempre é tão mais caro assim a relação deste IPTU com o IPTU do imóvel sem a construção. Por exemplo, se você faz uma construção no seu imóvel e você paga um pouco mais de IPTU, mas você sabe que o seu imóvel documentado, ele é um imóvel mais valorizado. Então a importância de você ter um projeto feito por um arquiteto ou por um engenheiro, ele vai além da aprovação na prefeitura. Por exemplo, quando você faz um projeto, você economiza nos materiais. Eu já peguei casos de clientes que me chamaram para aprovar um projeto e eu vi um vão de 7 metros, né, uma garagem com 7 metros de vão, e esse cliente fez uma viga com 1,20 m de altura, ou seja, uma viga exagerada para o tamanho do vão. Se ele tivesse feito um projeto, ele tinha economizado ferragem, ele tinha economizado concreto, porque daria para fazer uma viga menor, mais esbelta, com um cálculo correto da ferragem a ser utilizada, do tipo de concreto, da quantidade de concreto, e ele teria ali uma viga sem uma coluna no meio, né, um vão livre de 7 metros, calculado com economia. Então, quando nós pensamos em contratar um projeto de um arquiteto ou de um engenheiro, por exemplo, projeto arquitetônico, a aprovação desse projeto na prefeitura, o projeto executivo, o projeto de elétrica, o projeto de hidráulica, nós economizamos nos materiais. Outro ponto que às vezes quando você constrói sem o projeto feito por um arquiteto ou um engenheiro é o tamanho das sapatas. Por exemplo, a gente faz um cálculo da sapata de acordo com a previsão de carga que terá neste edifício, né, na casa, se é um sobrado, se é uma casa térrea. E a maioria das pessoas, quando fazem uma casa, eles põem sapatas muito grandes, eles põem blocos de fundação e às vezes não precisaria de tanto concreto naquela sapata, seria uma sapata menor ou talvez poderia ser maior. Também ocorre casos que as pessoas põem uma sapata de 40 centímetros, 40 por 40 por 20, em uma casa que será um sobrado. Então você vê aí já a importância de se ter um projeto feito por um arquiteto ou por um engenheiro. Essa é a primeira dica para você. Quando você contrata um engenheiro ou um arquiteto, você economiza na quantidade de materiais e na fiscalização dos serviços, porque esse profissional ele vai especificar os materiais que você deve utilizar e na especificação destes materiais ele também vai fiscalizar a execução, seja uma contratação de mão de obra por sua conta, seja uma contratação de mão de obra
por fiscalização deste arquiteto ou desse engenheiro ou de uma empresa, ele fiscalizará se está sendo executado de acordo com o projeto. A vantagem que você tem na contratação de um especialista, seja arquiteto, seja engenheiro, para fazer um projeto para você, ele não está apenas na economia dos materiais, como nós falamos há pouco. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas, já atendi muitos clientes que eles vêm para a gente regularizar a construção que eles fizeram há algum tempo atrás e agora eles estão pensando em financiar esta casa, está pensando em fazer sua regularização para ter a documentação correta do seu terreno. E muitas vezes a gente vê que, como não foi feito um projeto, tem partes desta casa que não vai ser possível regularizar. Agora, neste último processo da Prefeitura de São Paulo, na regularização pela anistia, que ainda está valendo até o mês de março de 2021, eu encontrei muitos casos que era impossível você fazer a regularização porque existia ambientes que não tinha ventilação, então a gente teria que fazer a demolição e o cliente optou por não regularizar, porque ele falou, eu não vou demolir, eu não vou quebrar parte da minha sala, eu não vou quebrar parte do meu corredor, não vou abrir corredor, eu não quero, não vou regularizar e ele vai ficar com uma casa desvalorizada. Então, quando nós pensamos no profissional, o que o profissional ele pensa para você na hora da aprovação de um projeto na prefeitura? Quando você contrata ele para fazer esse projeto, ele pensa naquilo que a prefeitura exige, nos critérios que a prefeitura exige para a permissão de uma construção. Em cada cidade, a prefeitura pode exigir critérios diferentes. Os critérios têm os mesmos parâmetros, mas eles podem ter números diferentes. Por exemplo, quando eu faço um projeto, seja ele um projeto executivo, que já foi aprovado na prefeitura, ou um projeto para aprovação na prefeitura, a gente leva em conta os critérios da prefeitura daquela cidade. Quais são os critérios que as prefeituras estabelecem para a construção nas cidades? Cada prefeitura vai estabelecer critérios diferentes, mas seguindo os mesmos parâmetros. Diferentes como? Com numeração diferentes. Por exemplo, nós temos 3 critérios de construção, que é o mais básico, são os principais, tem outros, mas o que é mais importante você entender é coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação e os recuos, que isso tudo é de acordo com o zoneamento e com a prefeitura de cada cidade. O que é coeficiente de aproveitamento? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento é a área em metros quadrados que você é permitido construir no seu lote. Por exemplo, vamos pegar um lote de 100 metros quadrados. Se na sua prefeitura o coeficiente de aproveitamento é 1, isso significa que você só pode construir uma vez a área do seu terreno. Ou seja, se o seu terreno tem 100 metros quadrados, você só pode construir 100 metros quadrados de área de construção. Se o seu terreno tem 100 metros quadrados e a prefeitura da sua cidade estabelece um critério de coeficiente de aproveitamento em 2, isso significa que você pode construir no seu terreno 2 vezes a área do seu terreno. Então, um terreno de 100 metros, você poderá construir 200 metros quadrados. Se você tem um terreno de 100 metros, você pensa, como que eu vou construir 200 metros quadrados em um terreno de 100? Você constrói um sobrado, conta a área construída do térreo e a área construída do pavimento superior, e daí a gente tira os recuos. Ou seja, em um terreno de 100 metros, nós não construímos somente os 100 metros, porque também tem a área permeável. Toda prefeitura determina uma área permeável. Em algumas prefeituras eu já vi casos de 5%, mas a maioria é entre 15% e 20%, ou seja, em um terreno de 100 metros quadrados, no mínimo 15% você tem que deixar como permeável, como mato, como grama, como jardim. Você não pode construir. Então, se um terreno de 100 metros quadrados, você já poderia aí construir apenas 85 metros quadrados, pensando só no térreo. Daí a importância do coeficiente de aproveitamento. Se você pode construir 2 vezes, você pode construir 200 metros quadrados, você pode fazer um sobrado. Ainda há também aqui uma pincelada para você entender o gabarito de altura. Você não pode construir, por exemplo, na prefeitura, de acordo com a prefeitura da sua cidade, 3 pavimentos. De repente, a sua prefeitura não permite. Tem uma altura aí 10 metros, 9 metros, 12 metros, vai depender muito da sua prefeitura. O outro critério estabelecido é a taxa de ocupação.
O que é esta taxa de ocupação? É a área que a sua prefeitura permite que seja ocupado por cobertura, pelo seu térreo, ou seja, por aquilo que cobre o terreno. Por exemplo, a maioria das cidades são 0,7. Se você tem uma taxa de ocupação de 0,7, significa que você só pode ocupar 70% do seu lote, ou seja, em um terreno de 100 metros quadrados, você só pode ocupar 70 metros quadrados ali no térreo, ou seja, se você quiser construir uma casa com mais de 70 metros quadrados, você obrigatoriamente terá que fazer um sobrado, não daria para fazer somente térreo. O outro critério também que é muito importante, e este daqui é importante demais, que a maioria das pessoas erram na hora de fazer a sua casa sem um projeto, sem aprovação do projeto na prefeitura, sem fazer com um arquiteto ou com um engenheiro, são os recuos. O que são os recuos? São as áreas sem construção. Para que servem estas áreas? Servem para duas coisas importantes. A primeira dela é a ventilação e a insolação, a entrada de sol dentro dos seus ambientes. E a outra é a permissão de que a prefeitura futuramente possa avançar com a rua, comprar parte do seu terreno e avançar naquele recuo que você deixa. Então a primeira coisa que você tem que se preocupar aí com os recuos é o recuo de frente. A maioria das prefeituras estabelece 5 metros de frente. Outras prefeituras estabelecem 4 metros de frente. Ou seja, o que são esses 5 metros? É para eu fazer a garagem? Não. É área sem nenhuma construção, sem nenhuma cobertura. Área livre de construção. A maioria das prefeituras pedem 5 metros, outras prefeituras pedem 4 metros. Se você está numa cidade do interior, então isso vai ser levado muito a sério, porque tem muita terra. Nas capitais ainda a gente tem áreas que é permitido construir até no limite da calçada, mas nas maioria das cidades não. Você tem que obedecer este recuo de 5 ou de 4 ou de 3 metros. Algumas cidades eu já vi de 1,5 metro também. O outro recuo é o recuo lateral. O recuo lateral é comum a gente ver as pessoas falando assim, olha, eu deixo 1,30 m de corredor, eu deixo 1,5 m de corredor. O que estabelece esse recuo lateral, esse corredor, são as janelas. A maioria das prefeituras determina assim, não é necessário o recuo lateral e o recuo de fundo. Por que ela diz assim? Porque é possível você fazer a ventilação pelo meio da casa. Esse recuo ele serve para a ventilação e insolação do seu ambiente. E quando você tem uma janela, uma porta, uma abertura voltada para o seu vizinho, o Código Civil determina que tenha que ter no mínimo 1,5 m de distância. Então, do alinhamento da sua janela até o alinhamento do terreno do seu vizinho, obrigatoriamente tem que ter 1,5 m de afastamento, ou seja, 1,5 m de corredor, contando aí junto já o muro. Ou seja, mesmo que a sua prefeitura diga lá, não há necessidade de recuos laterais e recuos de fundo. Você tem janela? Se você tem janela, esta janela obrigatoriamente exigirá um recuo de no mínimo 1,5 m em relação ao seu vizinho. Isso não importa se o seu vizinho tem um prédio, tem uma parede cega que não tem nenhuma abertura para o seu lado. O importante chegou no limite do seu vizinho, não pode ter nenhuma abertura, nenhuma construção. Caso você ocupe todo o seu terreno, é necessário que você faça alguns, a gente chama de jardim de inverno. Você faça uma área de ventilação pelo meio da casa, para que todos os ambientes sejam ventilados. Um outro ponto que é importante também você observar é que quando nós contratamos um projetista, um arquiteto, um engenheiro, para fazer o projeto da casa, e ele pensa nos critérios da prefeitura, e os critérios da prefeitura, como eu falei dos recuos, dentre estes recuos, entra aí a área de ventilação dos ambientes, que é determinado pelas portas e pelas janelas. Vamos lá pelas janelas. Por exemplo, o que é essa ventilação e o que é esta insolação? É a entrada de vento que entra dentro da sua casa e a quantidade de entrada de luz solar, de luz do dia que entra dentro da sua casa. Isso é importante você pensar, porque se não for assim, se você fizer sem um projeto e sem aprovação na prefeitura, sem um alvará de construção, quando você for fazer a sua aprovação na prefeitura,
você necessariamente vai ter que fazer uma demolição caso não esteja de acordo com estes parâmetros da prefeitura. Quais são estes parâmetros? Vou pegar aqui um exemplo bem simples para você entender. Uma sala de 3x4. Uma sala de 3x4, ela tem 12 metros quadrados. Eu estou falando 3x4 interno, livre, a área livre dentro desta sala. A prefeitura determina aí coeficientes. Coeficiente, o que é esse coeficiente? É um número que você consegue calcular o tamanho da janela que você precisa no seu ambiente. Vamos pegar por este exemplo desta sala. Se você tem uma prefeitura, esses parâmetros podem mudar de prefeitura para prefeitura. Por exemplo, tem prefeitura que pede 1:8. Tem prefeitura que pede 1:10. O que significa isso? A área do seu ambiente dividido por 8 ou a área do seu ambiente dividido por 10 para determinar o tamanho da janela. Vamos entender legal isso como funciona? Funciona assim, 12 metros quadrados. A minha prefeitura exige 1:8. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar 12 e dividir por 8. Vai dar 1,5 metro quadrado. Ou seja, se a minha prefeitura exige 1:8 e eu tenho uma sala de 3x4, eu vou ter que colocar uma janela de 1,5 metro de largura por 1 metro de altura. Agora, se a minha prefeitura pede 1:10, esse cálculo já muda. Eu vou pegar os 12 metros quadrados da minha sala e dividir por 10, que vai dar 1,20 metro. Ou seja, a minha janela necessitará ter apenas 1,20 metro por 1. Agora você imagine ao contrário. Imagine que você construiu na sua cidade, a sua cidade, você colocou uma janela de 1,20 metro em uma sala de 3x4. E você está morando, para você está bom, você está respirando, está entrando sol, está entrando luz, está entrando vento. Só que chegou uma hora você quer regularizar. E a sua prefeitura não exigia 1:10, exige 1:8. Então você tem uma janela de 1,20 metro. No cálculo que a gente fez para uma sala de 3x4, daria uma janela de 1,5 metro por 1. O que você vai ter que fazer? Arrancar a sua janela e colocar uma janela maior, de 1 metro, no mínimo com 1,5 metro. 1,5 metro por 1 seria o mínimo. Você poderia pôr uma de 2, uma de 3, depende do tamanho. Há prefeituras que só consideram uma área de janela. Por quê? Para ventilação e para insolação. Porque a insolação, a entrada de luz, a entrada de iluminação, conta toda a área da janela. A área de ventilação não, é só metade. Então, se você tem 1:8, você vai ter 1,5 metro, ele só vai exigir 0,75 de janela. Então, de ventilação. Por isso que as janelas, elas são divididas em uma parte que pode ser fechada, porque é somente necessário a metade dela para contar com uma parte deste parâmetro. Galera, estas foram as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários aí se você gostou, se você quer que eu fale, que aprofunde mais em algum assunto, nós aprofundaremos. E vou te pedir para se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Se inscreva, deixa o seu curtir, compartilha nas redes sociais, porque quando você faz isso, o canal cresce, o canal aparece. Se você se inscrever, assim que eu postar um vídeo aqui, o YouTube avisa para você que eu postei um vídeo novo. Tá ok, galera? Muito obrigado por acompanhar até aqui.